Fala, gente, bem-vindo aqui ao nosso canal, mais um vídeo no nosso canal Escola da Palavra, onde o nosso objetivo é propagar a Palavra de Deus de forma simples, porém poderosa, falando de coisas que parecem que não têm muita importância, mas que na verdade, quando são levadas a sério, fazem grande diferença na nossa vida. E hoje nesse vídeo, de forma rápida, eu quero falar com você a importância de ler a Palavra, a importância de ler a Bíblia. Muitos de nós negligenciamos isso, porque achamos que é algo religioso, achamos que é coisa do homem. Mas se você for se aprofundar, for estudar, não. E a própria Bíblia, ela prova através da Bíblia que sim, a palavra de Deus é necessária, a sua leitura é necessária. Eu quero começar a falar através de um exemplo simples, por exemplo, o nosso corpo. O nosso corpo, ele possui vários tipos de alimentos, proteínas, gorduras, açúcares, carboidratos. E a falta de um desses alimentos faz com que o nosso corpo não funcione da forma como deveria funcionar. Assim também é a nossa caminhada com Deus. E a Bíblia é um desses alimentos, e se não o principal. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ela não chegou na nossa mão do jeito que é hoje, simplesmente porque um belo dia alguém decidiu não. Foi com base em oração, com base em jejum, com base em concílios. Por meio de séculos, a Bíblia ela foi formada. Mas, Adolfo, ela não foi escrita por homens? Sim, escritas por homens, mas inspiradas por Deus. E é justamente através desses textos que eu vou trazer aqui que nós vamos falar um pouco sobre isso. O primeiro texto que eu quero trazer é Hebreus capítulo 4, verso 12, que vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Então, qualquer coisa que você for ler, seja livro, revista, gibi, isso vai acrescentar em você, mas transformar você somente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, os escritos foram inspirados pelo Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. A Bíblia, como chegou até as nossas mãos, não foi de uma forma bruta, rápida não, mas de uma forma seletiva, de uma forma espiritual. Isso porque a igreja, ela tem autoridade de decisão na terra. É mesmo, Adolfo? É. Jesus, ele fala em Mateus 16, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E a gente vai ver que lá em Atos, capítulo de número 15, quando a igreja de Jerusalém estava com dificuldade para saber o que iria transmitir para os gentios, tendo em vista que os gentios não suportavam guardar a lei, e os judaizantes, que eram os judeus que se convertiam ao cristianismo, queriam que os gentios guardassem a lei, eles vão orar. E Tiago, irmão do Senhor, vai dizer que pareceu bem a nós, ao Espírito Santo, dar para vocês esses encargos. E aí eles mandam uma lista. Por quê? Porque até então não havia a Bíblia escrita como nós temos hoje. As cartas de Paulo, os evangelhos foram escritos bem depois. Mas eles mandam aquelas ordenanças para que através daquelas ordenanças eles pudessem ter um direcionamento de como proceder nas igrejas que estavam nascendo ali na Ásia, no que seria a Europa. Então eles decidem no concílio esses escritos. Então a gente vai ver que assim como esses escritos foram decididos num concílio juntamente com a igreja, a Bíblia que hoje nós temos, as cartas paulinas, as cartas de Pedro, as cartas de João, os evangelhos, também passaram por esse processo de decisão, né, que levaram aproximadamente ali 250 anos, entre o início do século IV e até o século V. Então foi um processo onde, por baixo de oração, jejum, a igreja da época foi direcionada para que essa palavra chegasse até mim e você. Mas, Adolfo, não foi escrita por homem? Bom, se você me trouxer um livro que foi um anjo ou um querubim, um serafim, um ser de outro planeta que escreveu, por favor, apresente, porque esse livro não existe ainda. Todos os livros de todas as religiões foram escritos por homens, por pessoas inspiradas de alguma forma, de algum espírito, enfim, não vou entrar aqui nessa fala. Mas a Bíblia Sagrada, que é o livro mais comprovado da antiguidade, ela sim foi inspirada por Deus. E a gente vai ver que isso é falado e comprovado pela própria Bíblia. E a gente vai finalizar isso aqui falando dos fatores da Bíblia. Quando você vai estudar arqueologia, você vai ver que existem vários fatores que comprovam que a Bíblia é o livro mais veraz da antiguidade. Um deles é a manuscritologia, o outro é a bibliografia e o outro é a própria arqueologia.
Esses fatores comprovam que a Bíblia, sim, ela é veraz. E apesar de ter sido escrita por homens, ela é o livro mais comprovado da antiguidade. Então fica aqui esse nosso primeiro vídeo falando sobre a palavra de Deus. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, coloca ali nos comentários, tá bom? E não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe e nos ajude a propagarmos de forma simples, porém poderosa, a palavra de Deus. Tamo junto, até o próximo vídeo. Deus abençoe, te vejo lá.